Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensiná-los como montar e trabalhar com os limites de risco, que é a gestão de risco de valores de ganho, valores de perca, e a gestão do martingale, ou martingale, martingale, como você conhecer. Como é que funciona? Primeiramente vamos trabalhar com os limites de risco. O robô já está montado, as posições já estão posicionadas. Vamos trabalhar com a seguinte configuração: entrada 1, entrada 2 e uma saída por reversão. Ok? As configurações deram ok. Esse histograma de cima, quando ele detectar uma compra ou uma venda, junto com com o segundo histograma e uma saída no terceiro histograma. Vamos lá, então vou dar um start. Primeira coisa, para a gente ativar os limites de risco, a gente vai colocar os valores que a gente quer que ele ganhe ou que ele perca na operação. Vamos colocar aqui então os valores vamos iniciar com R$10 e se ele perder, vamos colocar aqui R$20. Um valor bem simples para a gente iniciar. Não vai ter limite na mesma direção, então quando aparecer uma operação ele já vai entrar. Vou colocar apenas um contrato com uma ordemzinha pouco de 50 pontos. Vamos dar um start. Vamos aguardar a primeira operação. É que agora já são 16h50, o mercado está aberto, já está quase encerrando. Vamos aguardar a operação fechar. Fechou, R$7,60. Ele já recebeu o resultado, R$7,60. Já entrou no relatório. Próxima operação. Vamos ver qual das duas. Se ele estopar, ele vai perder R$25, que vai ser acima do limite da perca de 20. Ou, se ele fechar a operação agora com ganho, vai também fechar com o valor de R$10, vai ultrapassar o seu limite. Observe que mesmo eu colocando R$10, ele permanece na operação até encerrar ela. Quando ele encerrar, que ele recebeu o valor, que ele jogar no relatório, ele vai dizer se está dentro do limite de ganho ou não. E se ele vai precisar operar novamente ou não. Então vamos lá, vamos aguardar. Se vai dar certo. Ótimo. Resultado do dia, R$15,20. E o resultado do livro de 15,20. Pronto. Aqui já chegou a mensagem. Limite de risco, limite de ganho atingido, um ganho de R$15,20, que foi maior do que o limite de 10 estabelecido. Automaticamente o robô para, ele desativa, porque deu o limite de ganho atingido. A mesma coisa acontece para o limite de perca. Se você deseja continuar operando, você pode ver que ele desativou, você pode iniciar o robô, mas ele já não vai estar mais funcionando sua atividade de limite de risco. Basta você clicar, ele vai ativar novamente, mas ele vai entrar na operação aguardando o próximo resultado. Certo? Uma coisa que é muito importante, você não precisa colocar no limite de perda menos 20. Ele automaticamente já entende que se ele der uma perca de R$20, der um resultado negativo aqui de 20, ele vai parar o robô também. E se ele atingir o valor de ganho, automaticamente ele para também. Agora vamos ver como funciona os martingale. O martingale é conhecido, né? Tem dentro, principalmente quem trabalha com opções binárias. Como que ele funciona aqui no Profit? O Profit não permite você duplicar os valores diretamente. O Profit trabalha com números de contratos. Então o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com a quantidade, vai dobrar ou ia duplicando ou triplicando a quantidade de contratos que você definir de nível máximo dele. Como é que funciona então? Quando você ativa o martingale, clicou aqui em ativar, o robô ele já vai mandar para o console dele dizendo que foi ativado e a quantidade de níveis que você vai fazer. 1, 2, 3, 4, não importa. Vou abrir uma tabelinha do Word aqui para a gente explicar. Vou deixar aqui na frente mesmo do robô, não tem problema. É bem simples, ó. Colocamos aqui, vou colocar aqui ao lado do robô. Nós colocamos o martingale com 2 de nível máximo. Você pode aumentar ou diminuir, não tem problema. Como que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar no contrato de 1 para 1. O que seria isso? Como é que funciona? Ele é funcional para o contrato de 1 para 1. Por exemplo, você no mini índice, você busca ganhar 50 pontos.
Você ganha para um contrato 50 pontos. Mas você também pode perder em um contrato, você coloca definido para 50 pontos de perca. O que ele faz aqui? Esse é o famoso contrato 1 para 1. Geralmente as pessoas não trabalham com esse tipo de contrato. Elas trabalham com um contrato, deixa aqui, 1 para 2 ou 1 para 3. O que seria isso? Ela busca ganhar 50 pontos para perder, por exemplo, 100 pontos no 1 para 2. E no 1 para 3, bom, eu estou simulando, tá? Lógico, você vai poder dizer quantos contratos você vai poder querer ganhar. Mas geralmente com esse cálculo você vai fazer menos pontos com isso. Por exemplo, 50 vai fazer 50 pontos e buscar perder 150 pontos. Então, como é que vai funcionar bem o martingale? Ele vai funcionar bem não com essas opções, ele vai funcionar bem com essa opção de contrato 1 para 1. O que é? É você buscar ganhar 50 pontos e buscar perder, por exemplo, 50 pontos. Ou buscar ganhar 100 pontos desde que você perca 100 pontos. Lógico, conforme a sua estratégia. A vantagem do robô, ele vai operar dentro da sua estratégia, a estratégia que você definir. Então, vamos lá. Vamos então operar aqui com o contrato 1 para 1, considerando 50 pontos. Você pode ver que tem a tabela aqui embaixo. Em um contrato para 50 pontos, para ficar bem fácil, 50 pontos no índice, ele vai equivaler em torno de R$10, sem os custos, tá? De cada corretora, etc. E se você perder 50 pontos, você vai perder R$10. Então, como seria isso? A primeira entrada, quando a gente fez aqui, a primeira entrada normal que a gente buscou ganhar aqui, por exemplo, no meu contrato, por que ele marca R$7,60? Porque já está com os custos da corretora, já coloca os ISS, etc. Eu já gosto de deixar pronto para facilitar, para mim ver o valor real que estou ganhando ou estou perdendo. Então, o que eu faria aqui, por exemplo? A primeira entrada, vamos resumir aqui com R$10 normais. A primeira entrada, ele vai entrar com um contrato. A gente botou uma ordem open de 50 pontos, que eu coloquei aqui em cima. No primeiro contrato, o martingale está zero, quer dizer, ele não está ativado. Mas se o resultado dessa operação foi loss, ele perdeu nesse contrato de 1 para 1, a gente entrou com 50, buscou 50 pontos, um contratinho buscando R$10 e acabamos perdendo. O resultado foi perca, perdeu R$10. O valor total que a gente vai ter na operação é menos R$10. Vai aparecer menos 10 aqui no nosso resultado do dia. Quando a gente ativa o martingale, o que ele vai buscar? Quando a gente buscar a primeira martingale, tá? O primeiro martingale aqui. O que ele vai fazer? Ele vai dar 2 cliques no contrato. Quer dizer, ele vai dobrar a quantidade de contratos. Então, em vez de ele entrar com um contrato, ele vai vir aqui na compra. Em vez de ele clicar uma vez, ele vai clicar mais uma vez. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ter entrado com 2 contratos, buscando a compra. E vai a operação acontecer. Se por acaso a operação, vou dar um start, vamos lá zerar. Se por acaso a operação ela deu fechada, nós perdemos aqui, no caso, ficou com R$6 de resultado e ficamos com parcial de menos 9,20. Olha só que interessante, ele ativou o martingale, ele fez aqui, ó. Ele entrou com a segunda operação, martingale 1 de 1, ele deu 2 cliques sobre ela, por isso que a compra ficou com 2 cliques. Vou deixar a saída ativada, vou puxar essa saída para o lado para ele não atrapalhar. E a ordem de venda ela foi enviada. Então, quer dizer, ela está trabalhando. Nós iniciamos com um contrato, mas o martingale ativado de 1 para 1, ele deu 2 cliques e fez 2 contratos. Vamos zerar. Por exemplo, agora estamos com menos 20. Então, vamos entrar com mais um contrato. Vou pausar o robô aqui para a gente fazer a próxima. Abrindo de novo aqui no Word. Então, o martingale com 1, nós teríamos perdido 20. O valor total nosso, menos 30. Aqui, a gente tinha feito aquelas primeiras operações para a gente ver os limites de risco, por isso que ficou um pouco da diferença. A gente pode zerar aqui para a gente tentar entender. Se a gente aumentar o martingale para 2, aqui o martingale está 1, a gente aumentar ele para 2, o robô ele já vai começar a entender que ele está guardando 0 de 2. Aqui como a gente deu stop, ele ficou parado. Vamos fazer isso na prática já já. Quando a gente faz para 2, ele vai fazer 3 contratos. A primeira operação, normal, a gente clica com um contrato. Se a gente fizer 2 cliques, se a gente fizer um clique, um contrato.
Se der mais um clique, 2 contratos. O martingale 2, o que ele vai fazer? Ele vai fazer mais um clique. Ele vai gerar 3 contratos. Seja na compra ou na venda, de qual operação que o indicador lê. Certo? Vamos zerar aqui de novo. Então, vamos lá. Se a gente estivesse trabalhando normalmente, sem eu estar apertando, aguardando o contrato, como eu falei, buscando ganhar 50 pontos ou perder 50 pontos, ele teria feito R$ 10, perdido R$ 10, ele ficaria com resultado de -10. Ele teria perdido de novo, quer dizer, ele fez 2 cliques. Então, ao invés de ele perder a operação agora, ele teria perdido 20. Então, a somatória disso ficaria -30. E ele buscaria ganhar com mais 2 contratos. Se desse um win, ele ganharia R$ 30 e o nosso resultado seria zero. Então, como todo mundo que conhece o martingale, o que ele serve? Ele serve para recuperar percas. Então, você pode ir aumentando a quantidade que você desejar e o robô vai trabalhar dentro daquela quantidade, vai buscar até ele conseguir fazer um win. Quando ele detectar que ele ganhou um win, que ele viu o resultado ficou positivo, ele para e reinicia de novo o martingale para zero, tá? Que seria isso aqui. Ele não trabalharia com o contrato normal que você trabalhou. Lógico, você pode trabalhar com 10, 15, 20, 100 contratos, não importa, mas tome muito cuidado. Se você ativar o martingale, ele vai dobrar a quantidade de contratos automaticamente. Então faça um teste na conta simulador. Eu vou fazer um teste agora, vou tentar zerar aqui o valor do saldo para a gente poder deixar o martingale ativado para ele estar funcionando. Vamos lá, eu zerei as operações, reiniciei o robô aqui para deixar ele limpo, para a gente poder ver o martingale trabalhando. Vamos lá, as posições de gestão nos locais, o resultado está zerado, vamos ativar o martingale, vamos fazer até duas posições. O que seria isso? Ele vai tentar fazer a primeira operação normal, tá? Se ele perder, ele vai perder em torno de R$ 10. Se ele fazer a segunda operação, perder novamente, vai perder em torno de R$ 20. E o terceiro, ele vai tentar buscar a vitória, para tentar buscar os R$ 30. Se caso ele perder, ele volta. Como a gente colocou somente duas, ele vai reiniciar para a primeira operação de novo, tá? Para não acumular um grande volume de perda. Por exemplo, aqui nós perderíamos já R$ 30. Se a gente entrasse com R$ 30 novamente para recuperar esses 30, ele já aumentaria um aqui para em torno de R$ 60. Não é isso que a gente quer. A gente quer só tentar recuperar o nosso prejuízo. Como eu disse, no Profit ele trabalha com contratos, então ele vai multiplicar a quantidade de contratos, vai dobrando a quantidade de contratos. Vamos lá, vai aumentando a quantidade de contratos. Perdão. Então, vamos lá, vamos dar um start no robô e vamos aguardar a primeira operação. Já iniciou uma compra. Por enquanto está negativo, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a operação como se eu tivesse perdido R$ 1. Aqui no caso, cliquei e deu menos 2,40. Então ele já detectou que foi com menos 2,40. Se a gente olhar aqui embaixo, o resultado foi 2,40. O loss, ele percebeu que houve um loss nessa primeira operação e agora ele entrou na próxima com 2 contratos. Então ele fez 2 cliques muito rápido, como estávamos no contrato, vai buscar agora tentar recuperar o prejuízo que a gente teve. Vamos aguardar essa operação. Se ele observar que ele der no final do resultado, ele der um resultado positivo, o resultado vai vir para cá no relatório, ele vai entender que, bom, recuperamos o prejuízo. Ele vai entender que a última operação foi vitoriosa. Vamos aproveitar que está negativo, vou zerar também novamente essa operação, para ele entender que houve mais um prejuízo. Então, nosso primeiro martingale 1 de 2 já foi ativado. Essa operação ele vai ler, que foi menos R$ 10,60, o resultado final. Ele percebeu que houve um loss, então ele vai para o nível 2 de 2. Agora, então, ele vai fazer 3 cliques na próxima operação. Olha só, fiz 3 cliques bem rápido. Então, eu estou com 3 contratos agora buscando o resultado para ver se ele cobra o prejuízo que ele tomou nessas 3 operações. Vamos ver se ele consegue recuperar o prejuízo no final dessa operação. E se ele perder a operação, ele vai reiniciar toda a operação do zero. Para o final do dia, realmente, o mercado anda bem mais lento. Se for o caso, eu vou acelerar o vídeo para a gente poder ver o resultado final dessa operação. Ótimo. Fechou então a operação. Aqui deixa eu esperar ele encerrar.
para tirar as posições do lugar, para ele não entrar mais em nenhuma operação agora. Olha que interessante. Então o robô ele leu, ele detecção fechada, pós-processamento, o resultado foi de R$12,20. Então quando ele entrou no seu martingale o martingale foi resetado de 0 para 2, ele teve um resultado positivo, então o prejuízo que ele tomou acumulado nessa operação, ele recuperou na sua terceira entrada. Então você vai ter que planejar muito como você trabalha, conforme o número de contratos, conforme a quantidade de entradas que você faz, para ver se você vale qual é o melhor martingale para você utilizar. Como eu disse, ele trabalha com a quantidade de contratos. Então, se você entrou com no seu contrato e você perdeu, na sua próxima entrada ativada, ele vai entrar com 2 contratos. Perdeu 2 contratos, ele vai entrar com 3 e assim sucessivamente, até ele buscar um win na sua operação.